Ó, a seleção brasileira já está treinando com o Ancelotti, os preparativos aí, a grande expectativa da estreia do Ancelotti contra o Equador, Isso. né? O jogo fora, lembrando que o jogo é em Quito, na altitude de Quito, pequena altitude de Quito. O jogo na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, o Brasil vai enfrentar aí o Equador. O Equador, que é o confronto aí do Brasil, né, Márcia? Aí. Isso, a seleção brasileira começou a se apresentar no domingo, ontem chegaram os outros jogadores todos, ontem teve o primeiro treinamento, só os únicos jogadores que não participaram do treino ontem foram os que foram campeões da Champions, que é o Marquinhos e o Beraldo, que se apresentaram um pouco mais tarde, eles não participaram do treino, mas ontem, antes do primeiro treino do Ancelotti, ele deu uma palestra ali para os jogadores, a CBF publicou algumas fotos, e eu achei curioso que tava um PowerPoint, assim, de bom dia, bom trabalho, uma coisa assim, achei fofo. O Ancelotti com o PowerPoint lá para os atletas. E aí ele começou o primeiro treinamento. Hoje eles já vão treinar novamente, devem começar agora, né, às 11 da manhã, estão lá enquanto a gente está aqui, eles estão lá correndo. E um pouco antes, né, desse treino de hoje, teve entrevista coletiva aí, a gente separou um trechinho aí do Alexandro falando sobre que ele foi questionado que muita gente critica que os jogadores da seleção hoje em dia são jogadores de times pequenos da Europa. O Alexandre, que é zagueiro, que foi convocado aí, e ele joga no Lille da França. E aí ele falou aí sobre esse questionamento que sempre fazem sobre os jogadores da atual seleção brasileira. Então aproveita e dá o play aí, produção. Vamos ver o Alexandre aí, que é jogador agora na primeira Zagueiro. Convocação. Isso. Não é a primeira vez que acontece isso, né? Mas eu acho que o mais importante é eu me conhecer e saber tudo que eu passei, me dediquei para chegar aqui na seleção. E no fundo também todo o staff que se reuniu para selecionar os jogadores, conhece cada jogador. E eu acho que isso é o mais importante, porque as críticas vão estar aí e temos que lidar com isso. E eu acredito que sabemos lidar e eu mais ainda por tudo que passei. Então, para mim isso é super normal e pronto. Tenho que fazer o oposto, né? Que eles pensam que é errado, pronto, é um jogador de time pequeno, mas como eu falei, eu sei do que eu sou capaz e tendo a minha oportunidade eu vou mostrar porque vim aqui. Alex, Tá aí o Alexandre falando aí, né, a respeito de aproveitar a oportunidade, né? Tem que aproveitar, né, Cavalo? Porque para ir para a seleção não é toda hora, né? Principalmente ele que é jovem ainda, né? O Brasil tem zagueiros mais experientes. Ele que é cria da base do Flamengo, né? Muita gente não lembra, né? Porque ele não jogou no time de cima do Flamengo, né? Não teve. Saiu novo, né? Mas é um jogador que não teve oportunidade de futebol brasileiro. Isso é ruim, né? Ele tem Porque muitos 25 jogadores anos. saem do Brasil jovens, né? E aí o torcedor acaba conhecendo ele na seleção, né? Ou quando estoura no clube, né? De certa forma. Aí o cara fala assim: Alexandre, da base do Flamengo. Aí tem outros que foi da base do São Paulo, foi da base aqui. E o cara nem lembra, né? O garoto sai tão novo. Às vezes não dá oportunidade, né, Cavalo? E aí ganha oportunidade. E só lembrando que, por exemplo, o jogador que não vai jogar, de repente ele vai ser reserva. Primeira convocação. Ele tem que dar tudo no treino de hoje. O treino de ontem foi mais um aquecimento. Não tinha, acho que os jogadores da Champions chegaram hoje, por causa da comemoração. Marquinhos hoje vai ser o treino completo. Ele tem que dar a vida hoje, porque é a única chance que ele vai ter de mostrar trabalho de repente. Não sei, pode o Ancelotti de repente gostar do trabalho dele. Ele é zagueiro pelo lado esquerdo. Ele pode fazer dupla com o Marquinhos. Eu acredito que vai ser o Beraldo, que já joga junto com o Marquinhos, já tem entrosamento de PSG. Mas se ele não jogar, ele tem que dar tudo no treino. Porque, de repente, é a única chance que ele vai ter de mostrar o trabalho pro Ancelotti. É no dia a dia, ver como é que ele vai estar com o grupo. Mas é no único treino. No único não, depois ele vai ter mais um treino pro jogo contra o Paraguai, né? Hoje e amanhã. Então, ou seja, tem 2 treinos para ele mostrar tudo ali. Tem que dar a vida no treino. Porque eu não sei se ele vai começar jogando. Acho muito difícil ele começar jogando nos 2 jogos, ou contra o Equador ou contra o Paraguai. Então, o treino, às vezes, é meio ingrato. Né? Ele é chamado, tudo bem. Não foi o Ancelotti, de repente, que viu. Foi o Juan, como se o Juan é zagueiro. De repente, foi o Juan que fez a lista com o Rodrigo Caetano. O Ancelotti só passou o olho, né? Deu o aval. Mas aí, se o Ancelotti não conhece muito, ou se viu só por vídeo, 2 treinos ele tem que mostrar. São 2 treinos ali que ele tem que mostrar pro Ancelotti que ele pode ser chamado de novo em outra data FIFA, em setembro. Mas é assim, são 2 treinos para quem é chamado pela primeira vez, são 2 treinos para dar vida ali, para mostrar pro treinador, jogo bem, tô aqui, pode me chamar de novo, que eu tô aqui mesmo
não jogando, né? E aí ele tem 2 treinos aí pra mostrar que ele pode voltar. Mas Aí provavelmente ele vai só mostrar, né? Porque ele não vai ser titular. Mas ele foi questionado sobre isso também por uma repórter na coletiva, falando justamente isso, que a zaga do Brasil sempre foi ali uma posição que geralmente já estava meio definido quem seriam, e que agora, nos últimos tempos, tem tido, né, sempre uma troca ali, até porque alguns nomes que são sempre chamados acabaram tendo contusão, que é o caso tipo Gabriel Magalhães, o Militão, que já está até há mais tempo. Então, tá sempre tendo essa oportunidade de testar novos jogadores. E ele falou justamente sobre isso, né? De aproveitar essa oportunidade aí que vai que ele vai ter na seleção para mostrar o trabalho dele, enfim. E ele tá super empolgado aí com essa oportunidade. E a gente colocou também, separei um pedaço que depois do Alexandro teve o Marquinhos também deu entrevista coletiva. E ele falou aí sobre como que foi esse primeiro trabalho do Ancelotti e o que ele espera do trabalho do Ancelotti, né, que tem 1 ano para a Copa do Mundo. E ele falou ali que acredita que dá tempo dele fazer aí um trabalho legal. Vamos ouvir aí o que o Marquinhos falou. Solta aí, Marquinhos. Olha, as expectativas, né, o desejo, né, e a ambição, acho que é das melhores possíveis. Né, o nosso treinador que a gente tem aqui hoje, ele já mostrou a força que ele tem, o que ele pode fazer dentro do futebol, a inteligência que ele tem. Né, então acho que foi isso realmente que a seleção foi buscar, né, nele. Em 1 ano para uma Copa do Mundo, eu no PSG já vi, né, que coisas podem mudar, assim, uma dinâmica pode se mudar, uma energia pode se criar em momento muito rápido, né, de curto prazo de tempo, né. Então eu espero que aconteça aqui na seleção brasileira também, né. Ele já tive apenas um pouco contato com ele aqui de ontem à noite, hoje de manhã, já me passou uma imagem muito boa, foi muito claro nos planos de jogo que ele vai ter, né. E a gente vai fazer o melhor, e ele, assim, com a experiência que ele tem, penso que vai ser muito rápido essa adaptação. Né, ele sabe muito bem entender o que ele tem na mão, os jogadores que ele tem. A gente já viu ele se adaptar e ser muito inteligente taticamente, em posicionamento, com os jogadores, né, de todos os tipos e estilos que ele tinha de jogadores na mão. Né, então isso é muito importante também para um treinador de seleção, né, que tem pouco tempo para trabalhar, tem grandes jogadores na mão e ter que linkar tudo isso dentro de um curto prazo de tempo. Então a gente tem um treinador muito, muito apropriado para isso aí. A gente espera, e a ambição é das melhores possíveis para que a gente possa, né, reverter esse momento aí que a gente vive. Tá aí o Marquinhos, que é titular da seleção brasileira já há bastante tempo, né? Campeão agora da Champions com o Paris Saint-Germain. Márcio, eu acredito, tá? Vem o Alexandro, Léo Ortiz, já teve outros zagueiros, os que você também acabou de citar, o Gabriel, tudo. Mas se não tiver contusão, não tiver nada, pelo que a gente conhece do Ancelotti, acho que a zaga do Brasil na Copa deve ser o Marquinhos com o Militão. Se os dois tiverem ponto de bala, né, deve ser provavelmente esses 2 zagueiros que vão jogar a Copa, né? Há 1 ano da Copa. O Militão tem que ver como que ele vai voltar, né? Porque agora ele tá chegando na reta final até da recuperação dele. Da outra vez, ele teve a mesma lesão, só que na outra perna, né? Que foi 2 vezes lesões, que teve bastante tempo de tratamento, ficou afastado bastante tempo. Então tem que ver como que ele vai voltar. Da outra vez ele voltou bem, voltou, né, normal. Mas às vezes os jogadores sentem um pouco. Teve até o caso no próprio Real Madrid. O Alaba ficou um tempo afastado por contusão e não voltou mesmo o Alaba, né? Até acabou perdendo espaço no Real Madrid. Então tem que ver como que o Militão vai voltar para ver se ele não vai ter perdido essa vaga aí. Eu gosto bastante do Gabriel Magalhães, que joga no Arsenal, não é porque é Magalhães. Aquela com nepotismo. Não é parente. Mas não é. Mas eu gosto bastante do Gabriel Magalhães e acho ele bom na defesa, e ele também faz gols de cabeça, né? No Arsenal faz bastante. Então, para mim, acho que também é uma opção. E eu gosto do Marquinhos também, e às vezes eu fico na dúvida justamente disso, assim. Se ele não fica um pouco ali no posto de antiguidade e às vezes acaba ficando muito ali. Tem outros zagueiros que eu acho que estão bons. O Murilo mesmo, que foi bastante criticado contra a Argentina, ele fez uma ótima Premier League pelo Nottingham Forest, sabe? Então, às vezes, também tem isso, né? O pessoal, às vezes, vê um jogo ali da seleção numa situação, né? Que foi o Murilo. Um jogo contra a Argentina, que foi um 4-0, um jogo horroroso. Então, muita gente que acompanha pouco o futebol internacional acaba falando, esse cara não serve pra seleção.
Eu acho que não dá também pra eliminar alguém por causa de um jogo desse. Mas eu acho que o Marquinhos o Marquinhos eu acho que é mais garantido, assim. Agora quem vai estar ao lado dele, eu não sei. Tem que ver como é que o Militão vai voltar. E a seleção viaja hoje pro Equador e amanhã daí já faz o treino lá no estádio do jogo para na quinta-feira jogar com o Equador.